Eu vou te mostrar porque Alquimais explodiu, não para te vender o livro, mas para te mostrar o que essa história revela sobre o futuro da fantasia, do BookTok e das narrativas que nascem direto da internet. Tem uma pergunta que parece simples, mas não é. Por que uma história consegue sair do quarto de uma pessoa e virar a obsessão de milhões? Um dos maiores fenômenos recentes da fantasia não nasceu numa editora, nasceu numa fanfic, escrita no começo, quase escondida, sem nenhuma garantia de que alguém fosse ler. Só que ela cresceu, virou uma comunidade, virou uma obsessão, virou um best-seller. E hoje é tratado como um possível novo império da fantasia sombria. Esse livro é Alquimais, da Sen Liu Yu, mas a pergunta real aqui não é se ele é bom ou ruim. A pergunta que interessa é outra. Por que uma história tão pesada, tão sombria, tão nascido do underground na internet conseguiu furar a bolha e chegar em gente que nunca nem ouviu falar de fanfic? Hoje eu vou te mostrar 3 coisas: o fenômeno por trás desse livro, a força sombria da história em si e o motivo pelo qual Alquimais pode ser o primeiro sinal para onde a fantasia está indo. Esse é o primeiro vídeo do Atlas do Imaginário. Eu poderia começar do jeito fácil. Gostei, não gostei, nota de 0 a 10, qualquer canal faz isso. Mas eu não quero te entregar uma opinião, eu quero entregar uma pergunta melhor. Por que certas histórias tomam conta do imaginário coletivo, enquanto outras, tão bem escritas quanto esta, some sem deixar rastro? Alquimais é o ponto de partida perfeito, porque ele não é só uma coisa, ele é uma fantasia sombria. É internet, é trauma, é romance, é guerra, é fanfic virando mercado editorial. Tudo isso ao mesmo tempo, dentro do mesmo livro. Alquimais é a estreia de Sen Liu Yu, publicada em 2025. Mas chamar isso de estreia é quase enganoso, porque antes do livro existir no papel, a autora já tinha um exército. As histórias dela na internet somam mais de 20 milhões de downloads e foram traduzidas para mais de 20 idiomas, segundo a própria apresentação editorial da obra. Isso não é uma audiência pequena, isso é um país inteiro de leitores esperando. E é aqui que a história fica interessante. Alquimais nasce de uma transformação cultural que o próprio mercado editorial ainda está tentando entender. Durante anos, esse tipo de história foi tratado como coisa menor, coisa de nicho, coisa de fã. Só que essa fronteira entre comunidade online e a indústria editorial está desmoronando. O jornal britânico The Guardian contou uma história como sendo a de uma fanfic escrita no aplicativo de notas de celular que virou um best-seller e fechou acordo de cinema de 7 dígitos. O Business Insider foi além, destacou que Alquimais nasce como uma reimaginação de Manaclet, uma fanfic viral de Harry Potter e Dremelion, depois transformada em uma obra com personagem e universo totalmente próprio. Então, antes de discutir se esse livro é obra-prima ou se é hype, existe um fato que muda tudo. Alquimais não chegou vazio no mercado, ele chegou com uma comunidade inteira. E agora vem a armadilha, muita gente vai te vender Alquimais como se fosse uma romantasia. Isso rende clique fácil, mas empobrece o livro, porque Alquimais não é só simplesmente romance com um pouco de magia. A própria nota da autora avisa: esse é um livro de fantasia sombria sobre guerra, sobrevivência, violência religiosa, trauma complexo, experimento em corpos humanos e tortura médica. Temas muito pesados, sem filtro. Por isso é o jeito mais honesto de escrever esse livro. Ele é uma fantasia sombria e gótica, com romance, guerra, trauma e memória dentro dela. O romance existe, porém não é confortável. A fantasia existe, entretanto, ela não está ali como enfeite. Isso importa especialmente para você que talvez vá começar a ler esperando uma fantasia romântica leve, quase em conto de fadas. Só que esse livro está muito mais perto de um laboratório de dor, poder, sobrevivência do que de qualquer aventura mágica escapista. Sem entrar em spoiler pesado, a história começa com Helena Marino, uma ex-alquimista prisioneira de guerra, acordando depois de um longo período de inércia, mas ela ainda não estava simplesmente dormindo, ela estava preservada, aprisionada com o próprio corpo, funcionando quase que se fosse uma cela. No prólogo, essa experiência é construída como uma prisão sensorial completa, escuridão, imobilidade, choques periódicos e luta constante para manter a mente ativa em meio a tudo isso. O livro não abre com aventura, ele abre com confinamento. É quando Helena finalmente desperta a pergunta. Não é como ela vai escapar, a pergunta é bem mais cruel. O que fizeram com ela? O que ela lembra?
e o que ela esqueceu, porque a própria mente dela parece guardar algo que os vencedores da guerra querem descobrir. Agora entramos na parte que mais interessa para quem gosta de entender como o mundo fictício funciona por dentro. Alquimais não usa a magia só como efeito visual. O livro trabalha com alquimia, vitamancia, ressonância, experimentação, controle de corpos e controle de memória. Em outras palavras, ali a magia é política. E em muita fantasia fraca, a magia é só uma ferramenta para resolver uma cena rápida. Mas Alquimais, a magia é instituição, é medicina, é guerra, é dominação, é tortura, é o tipo de sistema que poder mágico e poder político deixam de ser coisas separadas. É exatamente isso que separa uma fantasia com uma estética maravilhosa de uma fantasia com um mundo real que funciona. Um sistema mágico de verdade precisa produzir consequências sociais. Quem controla a magia controla corpos, controla mortos, controla memória, controla ciência, religião, o Estado, tudo ao mesmo tempo. Por isso esse livro gruda tanto. O leitor não sente que está só vendo feitiços acontecendo. Ele sente que está preso dentro de uma ordem mundial brutal, como a nossa, com regras próprias e difícil de escapar. Mas por que isso prende tanto a atenção? Porque a narrativa coloca Helena numa situação limite e não solta essa tensão em nenhum momento. Ela não começa como heroína triunfante, começa quebrada, aquecida, interrogada, cercada de inimigos, com a própria memória sob suspeita. Esse tipo de protagonista é extremamente eficiente para a fantasia sombria, porque ela não está apenas tentando vencer um vilão externo, ela está tentando reconstruir a própria identidade e peça por peça. E é aqui que está o mecanismo que sustenta tudo. Quando a personagem não sabe tudo sobre si mesma, o leitor também não sabe. O mistério que parecia só externo vira mistério interno. A guerra deixa de existir apenas no mapa e ela passa a existir dentro da mente da protagonista. Isso é o que cria retenção narrativa de verdade. Você não vira a página para saber só quem vence a guerra. Você vira a página para descobrir quem Helena realmente foi, o que ela perdeu, o que ainda está escondido dentro dela, esperando para ser revelado. Então, por que Alquimais virou um fenômeno de verdade? Primeiro, porque ele já nasceu com uma comunidade emocional inteira. A fanfic criou vínculos antes mesmo de existir publicação tradicional. Segundo, porque o livro conversa direto com uma geração que cresceu dentro da fantasia, mas que hoje quer histórias mais adultas, mais ambíguas, mais violentas, moralmente desconfortáveis ao mesmo tempo. O desejo de romance intenso, desejo de mundo mágico, desejo de trauma bem narrado e o desejo de pertencimento comunitário. Quarto, porque representa uma mudança real no mercado. O centro da descoberta de histórias não está mais só na crítica tradicional. Ela migrou uma boa parte para comunidades digitais, TikTok, AO3, Goodreads, Thread, Video, Fandom. A editora hoje muitas vezes não constrói mais o fenômeno sozinho. Ela chega depois, quem constrói primeiro é a comunidade. Agora, uma análise honesta, sem paixão cega. Isso não significa que toda a hype seja genial. Também não significa que todo livro nascido de fanfic seja melhor. O risco de Alquimais para alguns leitores está no excesso. Excesso de sofrimento, excesso de trauma e excesso de página, excesso de peso emocional para carregar. Mas a força do livro está justamente em transformar esse excesso em identidade própria. Ele não quer ser leve, não quer ser neutro. Não quer ser uma fantasia confortável de se ler antes de dormir. Alquimais parece dizer o seguinte: se a guerra destruiu o mundo, então a forma como essa história é contada também precisa carregar essa destruição. Por isso que a pergunta certa não é: esse livro é pesado demais? A pergunta melhor é: esse peso todo tem uma função dentro da narrativa? Ou é só um choque pelo choque? Essa é a pergunta que eu quero investigar de verdade numa análise com spoiler no futuro. Meu veredito inicial é esse: Alquimais importa não só pelo que ele conta, mas pelo que ele representa. E ele representa a entrada definitiva da cultura de fanfic no centro do mercado editorial. Representa a força real do BookTok, representa a fome por fantasia adulta sombria emocionalmente extrema. Mas acima de tudo, ele representa uma pergunta que vai definir os próximos anos. Os grandes mundos imaginários do futuro vão nascer dentro das editoras ou dentro das comunidades que já aprendem a criar sozinha? Se você quer só uma resenha rápida, talvez esse não seja o canal certo para você. Porém, se você quer entender por que certas histórias dominam o imaginário coletivo, seja bem-vindo ao Atlas do Imaginário. Comenta aqui embaixo.
Você quer que o próximo vídeo seja sobre o sistema de magia de Alquimais, sobre Helena Marino, ou sobre como as fanfics estão virando impérios culturais de verdade?